hora de vida e saúde, é hora de se mexer, é hora de mudar de vida. O Vida e Saúde está só começando e hoje está todo especial. Na verdade, durante toda essa semana está muito especial. O projeto de toda a nossa semana é Mexa-se. Chega de obesidade, chega de ficar aí no sofá, se lamentando, chorando. Não, é hora de mudança, é hora de mudar de vida. Durante toda essa semana a gente vai falar sobre obesidade e hoje a gente vai entender um pouquinho mais de como ela acontece, por que a gente está tão alarmado, a gente está tão preocupado em resolver esse problema. E não é só a gente aqui do Vida e Saúde, não. A população mundial está preocupada e está querendo resolver. E você, está a fim de mudar junto com a gente? Então fica ligado no Vida e Saúde. Também vamos tratar um pouquinho sobre a fibromialgia, um problema que aflige muitas pessoas, causa muita dor, difícil diagnóstico, um diagnóstico até longo, difícil de ser feito rapidamente, mas que pode ser amenizado sim. Teremos também culinária no Vida e Saúde. Hoje é o desafio da Celina, você vai fazer um... doce de abóbora. Doce de abóbora. Delicioso, como a semana já fala em emagrecer, em perder peso e tal. Isso mesmo. Então, doce de abóbora é pouquinha caloria. Pique. Estamos aí, vamos emagrecer. E tem pouquinho de agave. Não é com mel, não é com açúcar, mas sim com agave, que ajuda a emagrecer e é rico em ferro. Tá bom. Desafio da Celina que mandou pra gente e o chefe Felipe Biasi vai fazer daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. Agora eu recebo aqui Maristela Martins, ela... Tudo bem, Maristela? Tudo bem. Seja bem-vinda a mais um Vida e Saúde. A gente está começando essa semana toda falando sobre obesidade e o nosso propósito é que você se mexa. Na verdade, existe um grande movimento pela América do Sul inteira. As igrejas adventistas estão engajadas, promovendo feiras de saúde, promovendo caminhadas, promovendo culinárias, cursos, palestras. Procure uma igreja adventista e saiba qual programa está acontecendo aí pertinho de você para que você também possa aproveitar. A Maristela, agora sim, ela é enfermeira, ela é doutora, ela é responsável, coordenadora responsável pelo curso de enfermagem do NASP Campus São Paulo. E está aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre obesidade. Maristela, eu tenho um dado aqui interessante que diz que os relatórios da Organização Mundial de Saúde mostram que a obesidade já mata mais pessoas do que a desnutrição. Então a gente tem, por um lado, a desnutrição, por outro lado, a obesidade, que já está matando mais. Professora, por que então de tanta preocupação com a OMS sobre esse assunto da obesidade? A obesidade, ela faz parte de um grupo de doenças que atualmente é a grande preocupação na saúde pública. Se nós pensarmos um tempo atrás, a preocupação era as doenças transmissíveis, era o HIV, a tuberculose, hanseníase, essas doenças. Hoje o que preocupa é um grupo que eles chamam de doenças e agravos não transmissíveis e a obesidade faz parte desse grupo. Simultaneamente, ela é uma patologia e é um fator de risco para outras doenças. Por exemplo, uma pessoa que é obesa, ela tem maior possibilidade de ter hipertensão e diabetes. Verdade. E ela também é uma doença multifatorial. Ela nunca é causada por uma única causa. Normalmente associa-se ou uma causa genética, ou uma patologia associada, uma doença endócrina com o estilo de vida que o indivíduo leva. Mas vale lembrar que as doenças, que o fator endócrino, por exemplo, responde por apenas 1% desses casos de obesidade. Então ele está mais associado a algumas outras, ao estilo de vida e algum outro fator outros patológico. Fatores. Então, olha, ela está aqui, ela está com dados assim atualíssimos. Não adianta você achar que o problema é só porque sua mãe era, porque sua avó era obesa, porque a sua família inteira é obesa. Se você olhar ao redor, seu pai, sua mãe, seus irmãos... isso pode estar muito relacionado também ao estilo de vida da família, que tem os mesmos hábitos, a mesma alimentação. Então tem que ficar esperto, não é? Sim. Mesmo um fator genético, existe uma propensão para a obesidade. Tá. Como existe uma propensão para a diabetes, existe uma propensão para o câncer, existe uma propensão desse fator genético. Só que o que leva muito ao acontecimento, à ocorrência dessa obesidade ou de outra doença, está ligado então ao estilo de vida. Você olha para uma família de gordinho, você acha
assim, é a genética. Mas então, não tipo é assim, somente a genética. não há nada a ser feito. Isso, mas você tem que lembrar que aquele núcleo familiar, ele vive junto, eles têm os mesmos hábitos, eles têm os mesmos costumes, e isso o filho acaba perpetuando os costumes, os hábitos dos pais e acaba perpetuando, então, essa característica. Mesmo existindo o fator genético, com um estilo de vida adequado, você consegue amenizar essa condição. E até controlar. Com certeza. Bom, olha, tem muita coisa pra gente falar, durante toda essa semana a gente vai desenvolver. Eu queria saber, doutora, as principais causas, em primeiro lugar, que levam à obesidade. Então, como nós colocamos, existem então os fatores, ela é multifatorial, está associado a questões genéticas, a questões ambientais, a questões sociais, ecológicas e especialmente ao estilo de vida. Agora eu queria saber quais são os riscos, porque tem gente que fala assim, olha, me deixa em paz, eu tô gordinho, mas eu tô acima do peso, mas eu não quero, não tem nada a ver com você. Por que um obeso deve sim se preocupar? Que riscos ele está trazendo sobre si mesmo? Então, além a própria obesidade, ela já causa acarreta para o indivíduo várias outras complicações. Sim. Por exemplo, ele piora condições de doenças musculoesqueléticas, porque o peso, um esqueleto de uma pessoa, uma estrutura óssea, que ela é programada para suportar um determinado peso, se o indivíduo aumenta muito o peso, aquela mesma estrutura ósseo-muscular vai estar sobrecarregada. Agrava problemas cardiovasculares, que é questão de pacientes que têm insuficiência venosa, insuficiência arterial, todos eles têm o agravamento com obesidade, sobrecarrega o coração, um coração que ele tem que exercer uma força para irrigar um indivíduo dentro de um peso normal. Imagina a força que ele tem que fazer para ele irrigar o corpo de uma pessoa obesa. Mais. E além disso, existe um acúmulo de gordura no obeso ao redor do próprio coração, o que dificulta ainda mais o trabalho do coração. Então são inúmeros os riscos. Agora, só para encerrar, o estilo de vida então está interligado. Cuidados básicos que o obeso precisa parar para pensar e começar a agir. Estudos bastante recentes, eles trazem que não resolve apenas cuidar da alimentação ou fazer dieta. Vou fazer dieta para emagrecer. Não é só isso que resolve. Você precisa associar a dieta, a prática da atividade física, o sono adequado, o repouso adequado, a beber bastante líquido. Ter uma vida, um bem-estar, a pessoa tem que se sentir bem e buscar alcançar essa qualidade de vida, especialmente nesses fatores. E agora é hora de descobrir os ingredientes que o Felipe vai usar no seu doce de abóbora, que é a resposta de um desafio que a Celina mandou pra gente. Querida Celina, aqui está o seu doce de abóbora que eu vou provar primeiro, depois você faz e conta pra gente o que você achou. Justo. O que você vai usar, Felipe? Vamos lá. Primeiro, a abóbora. A abóbora ideal para se fazer um doce é a abóbora pescoço, que é uma abóbora mais macia, ela não contém sementes e nada, então fica muito mais fácil. A cabotiá é muito dura e difícil de cozinhar. Dá para se fazer o doce? Dá, mas demora de um dia para o outro. Tá. Esse é um doce rápido, fácil e super gostoso. Tem pouca caloria e para ele eu vou usar 6 cravos, 6 unidades de cravo, 6 cravinhos. Vou usar também 2 colheres de creme de leite de soja. Tá. Então, creme de leite de soja, só vai acompanhar, não vai para a mistura do doce. Vou usar uma xícara de coco ralado fresco, então uma xícara de coco ralado fresco e 2 xícaras de agave, 2 xícaras de agave. E a abóbora? Só. Quanto de abóbora que a gente vai precisar? Olha, de uma abóbora normal eu estou usando 1/4, que dá mais ou menos aí de 600 gramas, uma abóbora 550 grande, né? gramas. Sim, sim. A pescoço não é pequena. A pescoço geralmente vem mais ou menos de 1 metro, 90 centímetros. Ela varia bastante, mas ela é grande. Então usar mais ou menos um tanto 600 desse. gramas. 600 gramas, 550 gramas mais ou menos. Pesado. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta e confere esse doce de abóbora que o Felipe está preparando aqui pra gente. E agora é hora de fisioterapia no tratamento, tudo bem? Tudo bem, Peru? Eu recebo aqui o Dr. Ricardo Isayama, bem-vindo ao Vida e Saúde. Ele também é lá do NASP, coordenador do curso de fisioterapia. Tão novo, né, gente? Parece que ele é aluno, mas ele é coordenador já, ele é doutor, pós-doutor. Ele escreveu esse livro aqui maravilhoso sobre qualidade de vida atual.
em resposta à necessidade, uma necessidade que eles perceberam, ele, juntamente com a jornalista Rosimeire Braga, uma resposta à necessidade de realmente abordar o assunto da saúde num total. Doutor, é o seguinte, a fibromialgia é uma doença que ataca, que atinge muitas pessoas, com um diagnóstico, eu diria, relativamente assim, difícil de ser feito, porque ele pode até demorar muito tempo. É possível amenizar essa dor da fibromialgia com fisioterapia? É possível, mas até por conta do diagnóstico, que às vezes é difícil da gente definir, e a gente percebe pela experiência clínica que a maior parte dos pacientes que são atendidos com o diagnóstico já fechado foram pessoas que passaram durante 6 anos da doença sem o diagnóstico. Então, realmente nós temos essa dificuldade. É possível tratar, nós precisamos fazer algumas intervenções para reduzir a dor, para reduzir o desconforto, a questão psicológica também que fica bastante comprometida, mas acima de tudo, fazer um tratamento com um enfoque multiprofissional. Precisamos da intervenção do médico, precisamos da intervenção do fisioterapeuta, do psicólogo, do nutricionista, todos são importantes, do educador físico, porque a atividade física é muito importante para quem desenvolve a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença assim que é difícil, um dos fatores da dificuldade do diagnóstico é porque ela não é muito definida, ela dá dores por várias partes do corpo. Explica pra gente um pouquinho do que é esse problema, doutor. A fibromialgia, ela pode ser considerada uma síndrome, porque existem vários fatores, sintomas que caracterizam a doença. Então, essa síndrome ela é caracterizada principalmente por dor generalizada, dor difusa em todo o corpo, o desconforto, problemas associados também à insônia. Então, as pessoas têm dificuldade, um indivíduo com fibromialgia tem muita dificuldade de dormir bem, principalmente na fase que nós temos o sono mais reparador, mais restaurador, essa fase fica bastante diminuída em quem sofre da fibromialgia. Comprometida. Então, até por isso fica difícil diagnosticar. E então, uma vez feito o diagnóstico, como é que se dá o tratamento? É um tratamento geral para todo mundo ou existe alguma coisa específica, diferenciada? Existem várias linhas que defendem como recursos terapêuticos para a fibromialgia a intervenção farmacológica, que é prescrita pelo médico. Geralmente esse médico é um reumatologista, por se tratar de uma doença reumática, e as intervenções da fisioterapia para fazer o alívio de dor, junto com atividade física, que pode estar associado a um educador físico. Nós temos visto na prática clínica que é muito bom, muito positivo, o uso da hidroterapia em água aquecida. Então, uma piscina terapêutica aquecida tem sido muito benéfica nesses casos. Agora, não é não dá certo para todo mundo. Normalmente você precisa conhecer o paciente e ir tentando formas que realmente façam efeito para aquele indivíduo. Sim, existem diferenças entre indivíduos e existem diferenças também na forma de tratar se o paciente está na fase aguda ou na fase crônica da doença. Tá. Essa doença ela não é progressiva nem degenerativa, mas ela é uma doença crônica sistêmica. Então precisa de atenção o tempo inteiro. Isso. Agora ele está dizendo aqui que o exercício físico ou a atividade fisioterapêutica é necessário, apesar do paciente sentir dor. Como é isso, doutor? A dor, ele vai fazer o exercício, ele vai fazer o uso da fisioterapia enquanto ele está na crise ou ele tem que esperar? Ele pode fazer o uso da fisioterapia durante as crises, porque nós temos vários recursos da eletroterapia que têm um efeito analgésico muito positivo nesses pacientes. Então, correntes elétricas que estimulam os nervos de tal forma que a pessoa possa sentir um alívio da dor. Além disso, nós temos também associado técnicas de massagens relaxantes que podem estar associadas ao óleo da uva, que tem efeito anti-inflamatório e antioxidante. Olha só, inclusive a gente já fez aqui no Vida e Saúde, a professora Elisa Biasi, também com a farmacêutica Jaqueline Kowalczuk. Eles utilizam muito aqui na clínica o óleo de uva justamente para as massagens. Será que seria para esse alívio, então, das dores? Também é aplicável aos pacientes que desenvolvem a fibromialgia.
Doutor, agora eu queria saber, assim, quanto ao estilo de vida, o que um paciente com fibromialgia pode fazer para ganhar uma melhora efetiva na sua qualidade de vida? É fundamental que o paciente que tenha fibromialgia procure praticar atividade física leve. E, se possível, nas fases crônicas, por exemplo, ele pode também fazer atividade física moderada. Associado a isso, ele deve viver bem. Ele precisa estar bem com ele mesmo, ele deve fugir, às vezes, de uma necessidade perfeccionista de ter as coisas da maneira como tem que ser. De perseguir, eu acho que às a gente vezes, precisa, o ideal exatamente, que tá fora às vezes, da possibilidade. as condições ideais, elas às vezes fogem das condições reais e nós precisamos aprender a sermos felizes com o que temos. Né? Então, essa é uma característica que nós geralmente recomendamos aos pacientes, que façam atividade física, façam a caminhada, se você gosta de pedalar, saia de bicicleta com a sua família e viva bem com a vida. Obrigada, doutor Ricardo. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai conferir uma delícia aqui. Isso mesmo, nós teremos aqui doce de abóbora em um minutinho aqui no Vida e Saúde.